Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício, que é um exercício de álgebra, que diz o seguinte: determine o subespaço gerado pelo conjunto A, V1, V2, sendo V1 o vetor 1 menos 2 menos 1 e V2 o vetor 2, 1, 1. Bem, primeiramente, o que é um subespaço gerado? Perceba que nós temos uma representação ali no nosso sistema de coordenadas, né? Nosso sistema de coordenadas x, y, z, que representa para nós aqui o nosso espaço vetorial R3. Então R3 é um espaço vetorial formado por infinitos vetores, né, do tipo x, y, z. Se eu pegar uma parte desse espaço vetorial, pegar um subespaço vetorial, esse subespaço vetorial vai ter alguns vetores que geram o subespaço. Esse subespaço, quando ele tem um conjunto de vetores, por exemplo, V1 e V2, que geram esse subespaço, nós temos um subespaço gerado. No caso aqui, o subespaço gerado é um subespaço S, que é um conjunto de vetores V pertencentes ao R3. Então são vetores desse espaço vetorial, tais que os vetores V são combinação linear dos vetores V1 e V2. Então são vetores do tipo A1 vezes V1 mais A2 vezes V2. Quando isso acontece, eu tenho o que nós chamamos de subespaço gerado. Os vetores V1 e V2 geram o subespaço S. Perceba que essa forma de escrever o vetor V como combinação linear de V1 e V2, ela remete à regra do paralelogramo, né? Que se eu tenho um vetor V1 e um vetor V2, perceba que se eu tenho um vetor V1 e um vetor V2, o vetor V, imagine aqui o vetor V, ele é gerado a partir de V1 e V2 pela regra do paralelogramo. Se prolongar aqui as nossas linhas, né, vai perceber que eu tenho aqui, ó, pela regra do paralelogramo, né, vou ter um vetor um pouquinho maior aqui, um vetor um pouquinho maior aqui, que vão ser múltiplos de V1 e V2, né? E a soma de um múltiplo de V1 a 1V1 mais a 2V2, essa soma vai gerar o vetor V. Então é exatamente o que nós temos aqui. E a regra do paralelogramo remete a uma condição, que é a condição de que, dados dois vetores para formar um paralelogramo aqui, o terceiro vetor, o vetor V, tem que estar no mesmo plano. Nós temos um plano aqui e o vetor V, para que seja construído o paralelogramo aqui para obedecer a essa regra, essa combinação linear, os vetores V1, V2 e V tem que estar no mesmo plano. Então isso aí remete a uma condição. Perceba que o subespaço gerado pelo conjunto A, V1 e V2, na verdade, é esse aqui. Olha. Se nós pegarmos aqui na origem o vetor V1, lembra que nós temos aqui o vetor V1 e o vetor V2, que nós vamos ter aqui, nesse caso, né, é um plano alfa determinado pelos vetores V1 e V2. Exatamente os vetores V1 e V2 formando a jazitura do plano. E o detalhe é que esse plano passa pela origem do sistema. Se remete a um plano, também remete às equações de um plano, né? Lembra que um plano em geometria analítica, um plano alfa desse, ele tem por equações, né? Ele tem por equações paramétricas, o x, o y e o z serem iguais a x do ponto P, y do ponto P, z do ponto P, mais lambda vezes A, mais lambda vezes B, mais lambda vezes C, mais beta vezes D,
mais beta vezes E mais beta vezes F. Onde XP, YP, ZP é um ponto que pertence a esse plano, ABC são as componentes do primeiro vetor e D, E, F são as componentes do segundo vetor. Então nós temos aí dois vetores e um ponto para a equação de equações paramétricas de um plano. Bem, vamos voltar ao nosso exercício. Isso aqui tudo é uma introdução para esse exercício, porque o conjunto S é um conjunto formado pelos vetores que são combinações lineares de V1 e V2, né? E o nosso vetor V é um vetor x, y, z qualquer. Então nós vamos ter essa condição aqui, ó. O vetor V, ele é igual a 1 vezes V1, que é 1 menos 2 menos 1, mais A2 vezes V2, que é 2, 1, 1. A partir desse ponto nós vamos começar a fazer as nossas continhas. Lembra que o XYZ ele vai ser igual a 1 menos 2 a 1 menos A1 mais 2 vezes A2, A2, A2. E na soma, como nós temos uma soma de vetores, o nosso XYZ ele vai ser igual a A1 mais 2 vezes o A2, lembra que é o primeiro com o primeiro, menos 2 vezes A1 mais A2 e menos A1 mais A2. Então nós temos aí a nossa igualdade. Dessa igualdade nós tiramos um conjunto de equações. Então o conjunto de equações vai ser x igual a A1 mais 2 vezes A2, y igual a menos 2 vezes A1 mais o A2, e o z igual a menos A1 mais A2. Então, como são igualdades simultâneas, né, nós temos aí um sistema de equações. Então, nós temos aí o nosso sistema de equações. Perceba que esse sistema de equações é exatamente o sistema de equações do plano alfa, né? Então nós temos aí um plano alfa. Se você adaptar isso aqui um pouquinho, né? Se você reescrever esse sistema de equações, reescrevendo como x igual, y igual, z igual, 0, 0, 0, mais A1, mais 2 vezes A2, menos 2 vezes A1 mais A2, menos A1 mais A2. Então nós temos aí... é o mesmo sistema, né? Só acrescentei o 0, 0, 0 aqui para mostrar o seguinte. Esse 0, 0, 0 aqui é o ponto P que pertence ao plano alfa. Como esses vetores são centrados na origem, o plano alfa, que é o subespaço gerado pelo conjunto A, ele é um plano que passa pela origem. 1 menos 2 menos 1, 1 menos 2 menos 1 é o primeiro vetor, né? O A1 aqui faz o papel do parâmetro lambda. 2, 1, 1 é o segundo vetor e o A2 faz o papel aqui do parâmetro beta. Então o que nós temos na verdade, né, para esse subespaço vetorial é um plano, né, o subespaço vetorial gerado pelo A1, conjunto A, que é o V1, V2, é um plano que passa pela origem, é o nosso plano alfa. Para completar isso, eu teria que achar a equação desse plano, né? Poderíamos reescrever esse subespaço aqui com uma condição em x, y, z. Vamos ver como é que é feito isso. Perceba que nós temos esse sistema de equações, né? A1 mais 2 vezes A2, A1 mais 2 vezes A2 igual a x, menos 2A1 mais A2 é igual a y, menos 2A1 mais A2 igual a y, menos A1 mais A2 igual a z, menos A1 mais A2 igual a z.
O que nós vamos fazer aí para reescrever esse subespaço vetorial? Não dessa forma, mas na forma de uma condição em x, y, z, aí fazer o escalonamento desse sistema, ou seja, transformar esse sistema através de combinações lineares em um sistema na forma escada. Ou seja, eu vou substituir linhas pela combinação linear dessa linha, né, com outras linhas. Ou seja, eu vou pegar aqui a linha 2, por exemplo, a linha 2 vai ser substituída pela linha 1 vezes 2, né, vou multiplicar a linha 1 por 2, mais a linha 2. Então, eu estou substituindo uma linha pela combinação linear dela com outras linhas. Combinação linear é produto por um número e soma ou subtração. Quando eu faço isso, a linha 1 vezes 2, aqui aparece 2 a 1. Mais a linha 2, 2 a 1 menos 2 a 1 vai dar 0. Então, aparece um 0 aqui. Vou fazer a mesma coisa com a linha 3. A linha 3 vai ser substituída pela soma direta, né? Eu vou pegar a linha 1 e somar com a linha 3. E 0 aqui. Perceba que nós zeramos, né? Zeramos por colunas. Primeira coluna com o primeiro elemento pivô. Segunda coluna com o segundo elemento pivô. E transformamos esse sistema em um outro. Nós vamos transformar esse sistema no seguinte sistema. A1 mais 2 vezes A2... que é igual a x. Aí a linha 2 eu vou substituir por 2 vezes a linha 1 mais a linha 2. Então 2 vezes A1 menos 2 A1, 0. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5 vezes o A2. 2 vezes x, 2x, 2x mais y. A linha 3 é substituída pela soma direta. Vou pegar a linha 1 mais a linha 3, né? A1 menos A1 é 0. Esta mais essa, 2 mais 1 é 3. Então, mais 3 vezes o A2. Que é igual a esse mais esse, que é x mais z. E aí nós temos, né, o nosso escalonamento feito já na nossa primeira coluna. Apareceu zeros ali. Falta fazer a segunda coluna aqui, né? Tem que aparecer um zero aqui. Nós podemos fazer algumas alterações, né? Dividir por 5 aqui. Então, nós teríamos 5 dividido por 5, 1. Então, A2. E aqui divide por 5. Ou uso uma fração, né? Qual é o número que vezes 5 vai dar menos 3? Então, eu vou substituir a linha 3 pela seguinte combinação. Eu vou pegar a linha 2, eu vou multiplicar por um número negativo, né, que eu quero que apareça 3, menos 3 aqui, para menos 3 mais 3 é 0. Qual é o número que vezes 5 é igual a menos 3? Então, menos 3 quintos. Então, 5 vezes menos 3 quintos é menos 3, mais 3, 0. Então, eu vou somar com a linha 3. E vou criar um outro sistema. Então, um outro sisteminha aqui, que vai ser o seguinte. A1 mais 2 vezes A2. Que é igual a x. 0. Mais 5 vezes o A2. Que é igual a 2x mais y. E depois, linha 2 vezes menos 3 quintos mais a linha 3. 0 vezes menos 3 quintos é 0, 0 com 0 é 0. 5 vezes menos 3 quintos é menos 3, então menos 3 a 2 mais 3 a 2, 0 também. Que vai ser igual a x mais z. X mais z, né? Menos 3 quintos vezes 2x mais y, então menos 3 quintos vezes 2x mais y. E essa é a condição que nós temos, né? Se você pegar ali x mais z menos, né? Fazendo o produto, aplicando distributiva, 3 quintos vezes 2, 6x
sobre 5, mais com menos a menos, menos 3y sobre 5, isso aqui tudo é igual a 0. Se nós tirarmos o mínimo de tudo, né, lembra, multiplica tudo por 5, tirando o mínimo de tudo, como o outro lado é 0, o mínimo vai desaparecer, nós vamos ter que 5x mais 5z menos 6x menos 3y é igual a 0. Perceba que 5x menos 6x é menos x, né? Então nós vamos ter menos x, 5x menos 6 menos x, mais 5z menos 3y igual a 0. Se nós isolarmos o x, nós vamos ter que o x, né, passa o x para lá, fica positivo, o x vai ser igual a 5z menos 3y. Então, essa é a condição em x, y, z para que nós tenhamos aí o nosso subespaço vetorial. Então, esse subespaço vetorial também pode ser escrito assim, né? Esse subespaço vetorial também é igual ao conjunto, né? O conjunto de vetores V pertencentes ao R3, tais que o x é igual a 5z menos 3y. Que nada mais é do que, né, que nós temos aqui a equação geral. A equação geral de um plano cujas equações paramétricas são dadas aqui. Então nós temos aí o nosso subespaço gerado por esse conjunto A de dois vetores V1 e V2, que é um plano, né, um plano cuja jazitura é 1 menos 2, 1, 2, 1, 1, e cuja equação geral é menos x mais 5z menos 3y igual a 0. Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe. Ajude o canal a crescer. Deixe seu like que é importante.